Neste vídeo trataremos do problema da seleção de estrutura de modelos lineares. Eu vou motivar esse problema olhando para este modelo, que é o modelo RX. Como já discutimos em outros vídeos, esse modelo é um modelo de segunda ordem. Temos isso no máximo atraso que se encontra na variável y e tem um regressor de entrada u, começando em u de k-1. Muito bem, sabemos que se escolhemos esses regressores, é possível estimar os parâmetros θ1, θ2 e θ3, por exemplo, por meio de mínimos quadrados. Essa é a parte fácil. A parte menos fácil ou menos óbvia é saber escolher quais regressores incluir no modelo. Por que colocamos 3? Por que não colocamos um quarto? Por que colocamos esses 3 não outros 3? Então esse é o problema que nós vamos discutir aí ao longo desse vídeo e para isso discutirei 3 métodos diferentes, sendo que o primeiro deles é o método conhecido como método de Akaic. Akaic aparece nessa foto aqui embaixo à esquerda e seu critério é indicado aqui, daqui a pouco eu falo dele. Foi publicado em 1974 e é uma referência muito citada, né? Ele já é um método mais antigo, mas ele funciona razoavelmente bem para modelos lineares. Muito bem, vamos dar uma olhada para essa expressão, daqui a pouquinho nós vamos utilizá-la em um exemplo. Então, a sigla que é utilizada é AIC, que é o critério de informação de Akaic, e ele depende do número de parâmetros de um modelo. E esse índice ele é composto de 2 parcelas. Essa parcela aqui é uma parcela que diminui com o aumento de regressores no modelo. Então, quanto mais regressores no modelo a gente tiver, menor será a variância dos resíduos e essa parcela aqui acaba diminuindo. N é o número de dados, né, o comprimento dos dados, logaritmo neperiano da variância dos resíduos, que depende do número de parâmetros. Então, isso aqui é função D, né, não é um produto vezes nθ. E, por outro lado, tem uma outra parcela que penaliza o acréscimo de cada parâmetro no modelo. Então, se aumentarmos um parâmetro, essa parcela tipicamente diminui, mas essa parcela, claro, aumenta um pouco. Então, a ideia é monitorar este índice para um número crescente de parâmetros. E no momento em que percebemos que esse índice deixa de ter uma mudança significativa, então supomos que esse é o ponto em que devemos parar de incluir regressores no modelo. Muito bem. O que esse critério não faz, e aí realmente é uma suposição forte que a gente precisa começar a observar, ele não me diz em que sequência eu vou testar os termos do modelo, em que sequência eles entrarão no modelo. Então, ao longo de todo este vídeo, eu vou assumir a seguinte sequência: y de k-1, depois u de k-1. Depois y de k-2, depois eu vou entrar com u de k-2. Depois um y de k-3 e, por fim, um u de k-3. Faz sentido entrar com os termos nessa sequência? Eu acho que faz. Poderia ser diferente? Poderia também. Mas a maneira de fazer o teste é exatamente igual, ok? Muito bem. Então começa aqui o nosso primeiro exemplo. E aqui estão os termos do modelo na sequência em que eu vou testá-los. Y de k-1, u de k-1, y de k-2, u de k-2, y de k-3, u de k-3. Sendo que os dados foram gerados pela parte que está em vermelho. Ou seja, esse é o modelo ideal. Só que eu vou fazer de conta que eu não sei, eu só tenho um conjunto de dados e eu preciso determinar quais são os regressores que comporão o modelo. Então eu vou começar apenas com um regressor, depois aumento para o segundo e sim vou até o sexto e eu vou ver se o critério de Akaic me ajuda a dizer o modelo certo está aqui. Muito bem. O código aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele é muito simples, né? Porque é simplesmente calcular o mínimos quadrados. Então, o vetor de dados está aqui. Eu escolho esse vetor de dados.
construo a matriz de regressores com apenas um regressor para começar, seria só esse daqui, y de k menos 1. Calculo o vetor de parâmetros, que no caso é um único parâmetro, utilizando mínimos quadrados. Calculo os resíduos. E aqui eu tenho a expressão de Akaique. N vezes o logaritmo neperiano da variância dos resíduos, mais 2 vezes o comprimento dos dados. Okay? Faço isso, eu obtenho um valor, que nesse caso é este daqui. Aí eu acrescento o segundo regressor, então volto na matriz de regressores, já tenho uma coluna, eu vou colocar a segunda, e a segunda coluna é o de k-1, e repito o procedimento. Depois eu vou colocar o terceiro regressor. O terceiro regressor é os dois regressores que já estavam em psi. O terceiro regressor aparece assim. E assim sucessivamente. E para cada novo regressor, reestimo os parâmetros, volto a calcular os resíduos e calculo o critério de Akaique. E os valores aparecem aqui. E o que nós podemos observar aqui? Duas conclusões. Primeiro, até a inclusão do terceiro regressor, a queda foi muito brusca. Na inclusão do quarto regressor, houve uma pequena queda, mas ela já não foi tão brusca. E depois, a inserção do quinto e do sexto regressor não trouxeram nenhum benefício apreciável. Okay? Então, provavelmente, eu cortaria o modelo aqui, talvez aqui. Né? O que a gente vê por esse gráfico é que a qualidade desses modelos deve ser muito parecida, sendo que esse modelo com 4 regressores, que de fato são os 4 regressores que estão aqui em vermelho, ou deve ser um pouquinho melhor. Se eu vou ficar com o modelo de 4 termos ou de 3 termos, aí quem determina isso é a aplicação. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, eu vou pegar esses dois modelos, o de 3 termos e o de 4 termos, que está aqui para baixo. Eu vou simular os dois junto com os dados originais do modelo verdadeiro. Né? E o que temos, as 3 curvas estão aqui. Né? Então, a primeira hipótese está confirmada, ou seja, os modelos com 3 termos e 4 termos são realmente muito parecidos em termos de desempenho. Mas se eu entrar e fizer um zoom, um detalhe, então eu vou observar aqui que o modelo de 4 termos, que está em azul, está mais próximo do original em preto que o modelo de 3 parâmetros. Então, essa pequena diferençazinha é aquela descidinha que nós vimos na curva do critério de Akaique. Então, vocês veem que, pelo critério, foi possível determinar, né, que uma boa estrutura seria uma estrutura de 3 a 4 parâmetros, sendo que são aqueles 3 ou 4 regressores. Se eu trocar a ordem dos regressores, obviamente a curva será outra coisa e aí vai ficar talvez um pouco mais diferente de enxergar. Mas no caso dos sistemas lineares, entrar com os regressores nessa sequência é a forma mais natural de fazê-lo. Vamos ao segundo método. O segundo método é um método que se chama de agrupamento de termos. Né? Aliás, devo dizer que esses métodos, este e o anterior, são tratados no capítulo 12 do livro-texto, né? Vocês podem ver os detalhes lá. Então, deixa eu começar definindo rapidamente agrupamento de termos para o caso linear, e nós utilizaremos esse conceito para determinar a estrutura do modelo. Muito bem. Então, no caso de um modelo linear, e esse é o anterior, né, com 6 termos, nós, se agruparmos os termos em y por um lado e os termos em u por outro, então nós dizemos que o coeficiente, deixa eu dar um pouquinho mais de detalhe para vocês. Nesse agrupamento de termos, o que a gente faz é ignorar o atraso. Então dizemos que o y de k menos i para qualquer i é igual a, por exemplo, a um y barra. Então aqui teríamos θ1 y barra,
aqui θ3 y barra, aqui θ5 y barra. E a mesma coisa para os U's, né? Então, teríamos θ2 U barra mais θ4 U barra mais θ6 U barra. Agora, como que temos o barra e o barra, então podemos colocar isso em evidência. Perdão, aqui é θ3 mais θ5 y barra, né? E teríamos alguma coisa semelhante para o U. θ2 mais θ4 mais θ6 U barra. Muito bem. Isso daqui chamamos o coeficiente de agrupamento Y. Isso aqui é o coeficiente de agrupamento em U. Obviamente que se o modelo terminasse aqui, então eu não uso esse nem uso esse, mas a definição é a mesma. Tá? Muito bem. Então, o método de agrupamento de termos para determinação de estrutura de modelos lineares diz respeito ao uso deste número. Okay? E nós vamos utilizar o seguinte resultado. Então, acompanhe aqui comigo. Se o processo tiver integração, ou seja, se ele tiver um polo em z igual a 1, mostra-se que esse θy é 1. Agora, como a maior parte dos processos não terão a integração, então nesse caso de não houver integração, nós vamos forçar a integração fazendo essa continha. Então, o y é o dado original, mas eu vou acumular o y em y til, então o y til sim terá um polo em z igual a 1. Então, nós vamos construir modelos para y til. E, por construção, eles terão um polo a mais do que o modelo do processo original, sendo que esse polo a mais é um polo em z igual a 1. Agora, por causa disso, esse agrupamento de y, a bem da verdade, é calculado com y til, ele, no caso ideal, quando a estrutura do modelo estiver toda razoavelmente certinha, esse sigma y estará muito próximo de 1, né, utilizando esse resultado. Então, basicamente, a ideia é monitorar o sigma y e acrescentando os termos no modelo, ao invés de calcular o critério de Akaique, é calcular esse indicador e ver quando é que ele chega perto de 1. Né? Uma outra forma de fazer, eu subtraio 1 e verifico quando que esse cara aqui chega perto de 0. Quando isso acontecer, provavelmente o modelo está com a estrutura completa ou com a estrutura adequada. Então, seguindo o procedimento equivalente ao do exemplo do Akaique, o modelo é o mesmo, os dados são equivalentes, a diferença é que nós estamos fazendo aquela integração, nós estamos forçando a barra para o integrador, e observe que agora eu vou utilizar o y til na composição da matriz de regressores. Isso significa que, ao fazer isso, eu acrescentei um polo ao sistema. Né? Eu estou com um polo a mais. Então, aqui nesse eixo, nós vamos ler o número de regressores mais 1. Esse mais 1 é devido ao polo adicional acrescido na hora de fazer essa conta. Então, eu tenho que subtrair 1, né, desse gráfico. E esse gráfico, nesse caso aqui, estou mostrando o agrupamento de termos em y menos 1. Né? Então, quando eu coloco o primeiro termo, tem esse valor, o segundo, o terceiro já cai bastante, o quarto cai um pouquinho mais, e a partir do quinto, né, essa diferença já fica muito próxima de 0, dizendo, olha, eu consigo estimar, eu consigo enxergar a integração que eu sei que o sistema tem. Então, nesse caso aqui, o melhor modelo aparentemente está aqui no valor de 5. Mas 5 o que é? É número de regressores mais 1. Portanto, o número de regressores do modelo são 4. E são aqueles primeiros 4. Né? Lembrando que a sequência com que esses modelos entram aqui é exatamente a mesma sequência do primeiro exemplo. Y til de k menos 1, y til de k, U de k menos 1, depois y til de k menos 2, U de k menos 2 e assim sucessivamente.
Por fim, o último exemplo, esse método já segue uma filosofia um pouquinho diferente e é menos numérica, menos quantitativa do que a anterior. Aqui já a gente envolve um pouco de julgamento do usuário. Então, qual é a ideia? A ideia também é ir crescendo o modelo, colocando um parâmetro a mais de cada vez. Só que agora nós vamos calcular a função de transferência e vamos fazer o mapeamento de polos e zeros, né? Então eu vou começar não com o modelo de um único termo, porque nesse caso eu não teria nada no denominador, né? Mas eu vou começar com um regressor de entrada, um de entrada está aqui, um de saída. Esse modelo RX tem essa função de transferência. Vocês veem que os passos aqui são exatamente os mesmos anteriores, então eu construo a matriz de regressores com apenas uma coluna em Y, agora eu coloco uma coluna em U, são esses dois regressores. Calculo mínimos quadrados, calculo os resíduos, que aliás eu nem precisava dos resíduos aqui agora. Eu coloco aqui o denominador, o numerador, o denominador gera a função transferência e neste comando eu consigo gerar o mapa de polos e zeros. Nesse caso aqui vocês veem que esse sistema só tem um polo e esse polo aparece aqui. Então não dá para tomar nenhuma decisão com base nisso por enquanto. Então nós vamos crescer colocando naquela sequência que vocês já conhecem, θ3, y de k-2, mais θ4, etc, 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 como eu vou mostrar aqui na minha última imagem. Então, agora acrescentamos esse termo a mais. Então, com esse termo a mais, na hora que fazemos a função de transferência, temos um polo a mais, agora dois polos, tudo bem, ainda não dá para dizer muita coisa. Agora acrescentamos o quarto regressor é o termo em U, isso corresponde a acrescentar um zero, então temos os dois polos e um zero. Vemos que esses dois polos, né, se mantêm, né, com respeito a esse. Acrescentamos mais um termo em y de k-3 aqui, isso dá mais um polo e esse polo aparece aqui, ó. Agora, um terceiro polo aparecer em z igual a zero, isso é um polo infinitamente rápido. É um polo que não tem expressão dinâmica. Então, essa aqui é a primeira indicação de que esse parâmetro está sobrando. Esse regressor aqui não precisaria ter no modelo, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Então, mantemos esse e ainda colocamos o sexto termo, que é um regressor em U. Isso acrescenta um zero. E o zero acrescentado aparece aqui muito perto desse polo na origem. Então, esse aqui é quase um cancelamento de polo e zero. Quase que dizendo, olha, eu não preciso dessa turma, né? Eu me viro bem com 1, 0 e 2 polos. 1, 0 e 2 polos é esse modelo que tem exatamente a estrutura do modelo que gerou os dados. Então, vou terminar só voltando a chamar a atenção de vocês que essa sequência dos três exemplos, né, os três métodos, pressupuseram essa sequência de entrada de regressores. E se tivesse entrado com os regressores numa ordem diferente, então possivelmente teria sido um pouco mais enjoado de detectar a estrutura original. Mas, eventualmente, comparando uma coisa com outra e usando mais de um método, mais de uma sequência, eventualmente a gente consegue chegar num conjunto limitado de estruturas que parecem ser estruturas adequadas para representar os dados. Então, eu vou terminar com a última observação, que é o seguinte: nesse exemplo em que eu gerei os dados com essa estrutura, existe o conceito de a estrutura correta. Na prática, em que os dados vêm de um processo, né, físico em que você faz medição, não existe a estrutura correta. Existe uma boa estrutura para representar aqueles dados. E na prática, bem da verdade, não é incomum termos mais de uma estrutura. Então, às vezes, 2 ou 3 estruturas com características um pouco diferentes, mas muito competitivas uma com a outra. Então, às vezes, a gente trabalha até com 2 ou 3 modelos diferentes, né? Então, nós não precisamos ficar estressados em ter que achar exatamente aquela estrutura que é a verdadeira.
não existe estrutura verdadeira em um problema real concreto.